Emerson, uma partida que ela poderia ter se tornado muito fácil se o Vasco conseguisse abrir o placar na cobrança de pênalti e depois no rebote. O Vasco perdeu inúmeras oportunidades, duas bolas na trave, pênalti, rebote. Mas assim, o que tá me preocupando nesse Vasco é que essas oportunidades estão muito mais na obra do acaso do que algo muito construído. Não sei se eu estou me fazendo entender. Parece muito mais alvo de individualidades do que algo que dê para colocar na conta do coletivo. E quando você termina o jogo da maneira que você acabou hoje, com quatro pontas, nenhum meio armador, sabe, não fica legal. Não fica. E não é isso que vai fazer o Vasco chegar a um gol. Você empilhar de jogadores e ir distribuindo ele dentro de campo sem eles estarem na melhor condição para que eles possam render. Por exemplo, Emerson, o que tá sendo feito com o Andrés Gomes é uma temeridade, cara. É uma temeridade. Hoje o nosso melhor jogador ofensivo é o que mais tem minutagem. E daqui a 3 dias a gente tem um jogo contra a Chapecoense que eu não vou usar o termo decisão, mas é um jogo muito importante. Muito, muito. Para a gente poder ter tranquilidade. Até porque, Emerson Rocha, se o Vasco não ganhar da Chapecoense quinta-feira em São Januário, o Fernando Diniz não vai continuar no comando do Vasco na próxima sexta-feira, né? Então, sair desgastando alguns jogadores e usando tão poucos outros, acaba ficando difícil de você entender essas manobras. Por exemplo, todos nós aqui, antes de começar o jogo, estávamos fechados que o Mutano poderia ter uma oportunidade no jogo de hoje. Aí terminou o jogo na lateral esquerda com o nosso melhor atacante e o Mutano não entrou, né? Então, isso dentro do grupo também acaba não ficando legal, sabe? Um jogo que eu falei no intervalo poderia estar 3-0 para o Vasco já no primeiro tempo, como poderia estar 1-0 para o Madureira em lances de erros individuais, mais uma vez. Uma saída de bola da nossa zaga, uma canelada na bola do Léo Jardim, que o jogador do Madureira perdeu o pênalti, e não tá legal. Não tá legal. As pessoas que trabalham dentro do Vasco têm que ter esse entendimento onde é que está esse problema hoje do Vasco. Qual é o grande problema do Vasco? E para passar a bola pro. Porque assim, se tiver a certeza que o problema do Vasco é só o Fernando Diniz, é só mandar o Fernando Diniz embora, né? E começar um novo trabalho. Mas para isso precisa ter essa convicção lá dentro também. E só para passar a bola aqui pro Cerdeira, cara, eu vou falar um negócio para vocês aqui e eu vou me posicionar antes que o Cerdeira e vou respeitar muito a opinião do Cerdeira, muito. O lance do Andrés Gomes dentro da área, cara, como que um pênalti daquele ali não é assinalado? Foi muito pênalti, não foi pouco, não, muito. Foi mais do que o pênalti marcado. Obrigado, Exatamente. obrigado, Cerdeira. Por isso, Cerdeira, que eu bato nessa tecla, Cerdeira, mas assim, dentro da cabine, porque o que que eles interpretaram, Cerdeira? Que o toque não foi suficiente, porque o toque tá ali, eles viram o toque. Eles viram. Por isso que eu bato na tecla, Cerdeira, que tem que ter um ex-jogador ali, Cerdeira, para falar pro cara assim, filho, na corrida, qualquer toquezinho desse você desequilibra, nem que o cara queira ficar em pé. Eu entendo que não precisa ser um ex-jogador, porque eu nunca joguei nada e sei que desequilibra. Você, Cerdeira, sabe que desequilibra. O Emerson sabe. Mas por que que os caras não dão? Sabe? Eu fico imaginando assim, pô, a imagem tá ali, cara. A imagem tá ali. O cara é calçado. Mas o torcedor, e eu nem vou olhar pro chat, o torcedor não quer saber isso. Até porque pênalti não é garantia de gol. Como não foi, né? Pênalti não é garantia de gol. Eu só quis fazer essa observação aqui
antes de a gente tocar nesse assunto, porque é inacreditável que um pênalti desse não foi assinalado no segundo tempo. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.